Fala cliente Virtus, tudo bem? Meu nome é Bruno, eu sou analista de negócio na TOTUS e hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que é super importante aí no processo de disparos de e-mails automatizado. Vamos lá? Essa ferramenta, ela se chama Mail Inteligente. Para que essa plataforma funcione, primeiro você precisa ter esse pacote de SMS com a Zenvia, né? Que é a plataforma de integração, onde delimita a quantidade de envios, né? Por pacote adquiridos com eles, beleza? Lembrando que essa ferramenta do mailing é um recurso gratuito, tá? Ele apenas precisa dessa integração Zenvia. Vou apresentar aqui para você a nossa base de conhecimento, tá? Nessa base de conhecimento, ela aborda tanto a parte de integração, como funciona a integração, como funcionam os jobs de envio. O sistema ele tem um histórico de envio também para você localizar esses disparos de SMS, né? Lembrando que atualmente é só SMS, tá? Existem processos, existe uma demanda até para suprir para as outras plataformas também, mas no momento é só envio de SMS, beleza? A base de conhecimento ela tá bem flexível, tá? Existe tanto conhecimento para cadastros, né? Como você configura esse cadastro, para quais clientes você vai disparar e até mesmo a periodicidade, tá? Tanto quanto os jobs de envio, então existem tópicos abordando só sobre o job, aonde você configura, né? Existe um processo aí para quem manja de Proteus, no qual você precisa passar a configuração do jobs, né? Os jobs são os robôs que enviam os processos automatizados, sem você precisar estar enviando toda hora, né? Digamos que você configura uma periodicidade, atingindo essa periodicidade, o job faz o desvio de acordo com a configuração, beleza? Então aqui esse conhecimento ele aborda, né, ele mostra os parâmetros relacionados, ele mostra um pouquinho do detalhamento do processo. Lembrando, galera, que algumas informações de disparos são baseadas na tabela SA1 clientes, tá? Vocês vão reparar que conforme for criar esse disparo, essa configuração, você tem um tipo para isso, tá? Esse tipo, ele se difere muito a tabelas, né? Por exemplo, você tem a opção de disparar para clientes por dados cadastrais, onde ela utiliza a tabela SA1. Você tem opções também para disparar de forma contratual, onde você dispara da tabela SA1, da UF2 e da U00. E também você tem partes financeiras que você pode disparar, né? Por exemplo, aquele seu cliente que tem uma quantidade de parcelas em atraso. Você quer fazer uma campanha e disparar um SMS para atingir aquele cliente. Com isso, você pode buscar da tabela SA1 clientes, o F2, o 00 e SA1 também, tá? Tendo alguns outros serviços para SA1, o F2, conforme a base de conhecimento explica. Tudo bem? Vou apresentar também direto no sistema Proteus, tá? Vou abrir uma nova guia para fazer do zero. Então, vamos lá. Aqui eu estou acessado no módulo 97, né? De gestão de cemitérios. É normal, tá? Não aparecer de imediato para que seja configurado essa integração. Precisa desse suporte para nós, tá? Para que seja estruturado na sua linha de projetos, beleza? Então não se preocupe caso não tenha por agora, tá? A gente habilita essa opção, faz os testes e depois passa para produção, beleza? Então vamos lá. Vou acessar aqui o nosso menuzinho, né? Vou clicar na rotina de integrações. Clico na rotina Zenvia e aqui eu clico direto em cadastro de notificações. Beleza, então esse cadastro de notificação fica o escopo do projeto, né? Aqui é onde você vai configurar de fato o que você vai enviar, para quem você vai enviar, com algumas possibilidades de filtros, tá? Vamos entrar aqui e clicar para a opção de incluir. Só para a gente se situar, né? Então aqui a gente seleciona a filial, né, que você deseja inserir. Aqui no momento a gente vai testar a de cemitérios, tá? Perfeito. Então, no cadastro de notificação, a primeira coisa que você repara é com uma telinha de cadastro, né, com a opção de incluir, onde são separados por dois campos, sendo o campo cadastro de notificações e sendo o campo mensagem. Então, no cadastro de notificação é onde você vai configurar esse tipo de notificação, né, separado pelos tópicos que eu comentei anteriormente, entre dados cadastrais do titular,
dados contratuais ou até mesmo dados financeiros, né? Ou até mesmo algum tipo de serviço, beleza? Lembrando que cada campo desse ele fica habilitado conforme o tipo de notificação, né? Então você precisa selecionar esse tipo de notificação para que o campo fique de forma clicável e assim você utilize esse parâmetro para poder disparar o SMS, beleza? Não vou abordar muito a questão de configuração, tá, galera? O intuito desse vídeo é apresentar essa nova funcionalidade, né? Todos os campos dessa tela que estão situados por aqui, eles já estão na nossa base de conhecimentos, tá? Então existe um tópico explicando cada passo a passo, né? Mas para dar um spoilerzinho, vamos clicar aqui no tipo de notificação, selecionar o financeiro, né? Automaticamente ele já me habilita a parte financeira, onde você configura por tipo de envio e quantidade de parcelas também, tá? Você pode, por exemplo, pela quantidade de parcelas que está em atraso, disparar um SMS, pela última parcela vencida, ou até mesmo pela próxima parcela a vencer. Então são tipos financeiros, né? Lembrando que o sistema olha a grade de tabelas para poder fazer o gerenciamento do disparo. Tranquilo? Vou subir um pouquinho essa tela para poder comentar sobre o nosso filtro extra, tá? Esse filtro extra, se você reparar, ele não é relativo a nenhum tipo de notificação, né? Ela é uma definição geral. E nesse filtro extra, nós trabalhamos com números lógicos, né? Então, em cima desse número lógico, você pode selecionar um campo em específico, né, utilizando essas duas expressões aqui de e ou de ou, né, cada uma tem um significado, tá? É o mesmo significado do sistema Proteus, né? Então, se de repente você precisar utilizar uma definição geral, um outro tipo de expressão para atingir um cliente seu, você tem campos próprios para isso. A base de conhecimento ela aborda da onde busca, tá? Quais são as tabelas, quais são os campos, então fica aqui a recomendação para a base, tá? Para saber de fato aonde nós buscamos essas informações e como é montado essa expressão, né? Então aqui em teoria você só seleciona o campo que você vai disparar, o operador, a expressão do seu campo, inclui o seu campo, né, usando um operador lógico. Se você vai utilizar mais de um campo, você pode utilizar o campo E, ou se você quer atingir um outro campo, você pode utilizar o OU, beleza? Perfeito. Vou ir para o campo agora de mensagens, ao lado do cadastro de notificações, porque é aqui que de fato você faz o escopo dessa mensagem, né? Aqui você configura de fato o que você quer disparar, né? E às vezes você precisa disparar para um cliente específico, talvez por um nome específico, por um produto específico. Então, para você não precisar toda hora criar um por um, editar o nome, existe uma tag dinâmica onde busca esses dados, né? Lembrando que também busca da tabela SA1, tá? Então, nessa mensagem você pode utilizar uma tag nome do cliente. Toda vez que você disparar para aquele cliente, ele vai na tabela SA1, busca o nome do cliente e insere no lugar da tag, tá? Então não fica em código, vai chegar normalzinho, de acordo com o nome de cada cliente, beleza? Esse é o processo de cadastro, tá? Então aqui você cadastra tanto a mensagem quanto para quem você vai enviar essa mensagem, né? E existe também um parâmetro que você pode configurar no sistema que é meio que um emulador, né? Esse emulador, ele de fato valida se você fez o processo de envio ou não. Então, nessa mesma telinha de cadastro de notificações, no botãozinho de outras ações, você tem a opção de executar envio. E a partir do momento que você dispara esse envio, caso esse emulador esteja habilitado, ele aparece para você na parte superior, informando como ficaria a mensagem no smartphone, tá? Então esse parâmetro aí precisa ser configurado para que de certo ele seja apresentado para você. No nosso caso já está configurado, né? Então aqui abriu a telinha de emulador com a mensagem, né, relativo a datas de financeiras, né, datas de parcelas vencidas financeiras, melhor dizendo, de acordo com o que foi configurado anteriormente. Beleza? Então aqui eu vou clicar em cancelar, tá? Não tem necessidade do envio. E vamos direto agora na telinha de histórico de notificações. Então aqui eu fecho essa telinha, volto para o meu menu, né? E agora eu vou em histórico de envio na integração Zenvia, de acordo com o menu lateral.
Então, o histórico de envios, galera, serve para de fato você verificar se ocorreu o envio, né? A hora que foi enviada, a data, talvez a mensagem que foi enviada para o cliente, né? De acordo com essas tabelinhas aqui, tá? Inclusive, aqui tem informações mais técnicas, tá? Que é o ID Zenvia, que faz a utilização da plataforma, né? Então tem toda aí uma chave de segurança para você poder validar também na Zenvia, né? Assim como o telefone de destino. Mas, Bruno, eu consigo ver aqui o que eu não enviei? Não. Por quê? Porque aqui é de fato o histórico de envio. Aqui você consegue ver de fato o que foi enviado, tá? Se no mesmo momento do disparo do SMS você tenta disparar e por algum motivo não é enviado, naquela mesma tela do parâmetro do robozinho, né, do emulador, vai ser apresentado que não foi enviado, tá? Ou talvez nem abra esse emulador. Então fica aí a dica para habilitar esse emulador para de fato você ter certeza que está sendo disparado ou não, beleza? Então aqui eu vou clicar para visualizar, né? Esse campo, a primeira mensagem mesmo, só para exemplo. Então aqui ele me mostra o tipo de notificação, né? Que foi uma mensagem cadastral, que ela tá com status de enviada. Aqui no caso foi um cupom, uma campanha, né? Que foi configurada aqui na base de teste, com a data de emissão, a hora, a data de envio, o ID da plataforma e a mensagem de retorno comprovando o envio com o telefone de destino. Beleza? Galera, importante refrisar que para tudo isso acontecer, tá? O seu cliente precisa estar cadastrado no sistema, amarrado com um contrato, ou seja, precisa ter o vínculo, ele precisa estar ativo, tá? E não pode ser um pré-cadastro. De fato, ele precisa estar com a situação de ativo, beleza? Perfeito. Pessoal, eu agradeço a atenção, tá? Fica aí o conhecimento da nossa base. Se de repente vocês precisarem de auxílio, nós estamos à disposição também via suporte, tá? A equipe Virtus sempre preza em tentar atender a maior quantidade de clientes possível e tentar entregar qualidade, né? Então, de repente, sugestões de melhorias ou algo do tipo também é aceitas, tá? Lembrando que o meu nome é Bruno, estou à disposição de vocês e uma ótima tarde.